Boa noite a todos. É com muita alegria que nós retornamos a esta casa depois de longos 10 anos. Estivemos aqui no ano de 2008, numa circunstância curiosa, onde realizávamos também um trabalho em Ilha Solteira, com aquela mocidade que era o seu quarto encontro de jovens, e que tivemos a oportunidade também de coordenar, de participar e de encaminhá-los para aquele encontro fraterno de avaliação e discussão dos tempos, naquele momento, naqueles jovens, naquelas vidas que davam seus primeiros passos em direção ao entendimento e ao conhecimento espirituais. E hoje retornamos a esta casa com muita alegria, com muita satisfação, com muito bom grado por estarmos de volta aqui, para falarmos de um tema sempre atual, sempre marcante, sempre envolvente. As chamadas dores da alma. Naturalmente, a palavra dores tem um significado muito amplo, muito profundo, mas nós vamos tentar, no correr da nossa fala, deixar objetivamente claro quais são esses momentos das dores da alma, suas circunstâncias, suas ocorrências, os seus porquês, e talvez, quem sabe, as suas soluções que nós possamos apresentar àqueles que eventualmente carregam neste momento um tormento, uma dor, um sofrimento. No nosso trabalho diário na Clínica de Psicologia, da qual nós realizamos já há mais de 3 décadas enquanto profissional desta área, temos ouvido, temos auxiliado e amparado muito sofrimento, muita dor. E naqueles momentos agudos, difíceis em que as pessoas se encontram, temos procurar o lenitivo, quando possível, dos ensinos do Cristo, para aqueles que assim o entendem, o compreendem e naturalmente o aceitem. Mas nem sempre é possível, mas sempre há uma palavra de conforto, há sempre uma oportunidade de levar o esclarecimento. Mas primeiro nós vamos pensar, por que nós estamos na vida? Por que nós encarnamos? Qual é a finalidade da nossa presença física na Terra? Levando em conta que nós somos espíritos e ocupamos momentaneamente o corpo, que é este que nos coloca em contato com a existência. E obviamente os espíritos dizem a Kardec de uma forma bastante objetiva, primordialmente é para que nós sejamos levados à perfeição. Ou seja, para alguns, esse momento do estudo, do aprendizado, da elevação, se torna uma expiação. E para alguns outros, o processo ele é missionário, obviamente, né? Mas para que a gente alcance essa perfeição, diz os Espíritos, nós teremos que sofrer e atravessar todas as chamadas vicissitudes corpóreas. E é aí que está a expiação. Isso significa que todos nós que estamos hoje encarnados, estamos num processo expiatório. Não aquele processo expiatório maligno, inflexível, inapelável, onde não temos alternativas e soluções. Mas num processo comum de expiação, porque haveremos de passar pelas chamadas vicissitudes corpóreas, ou as ocorrências da vida, os acontecimentos, comuns naturalmente a todos nós, neste estágio, nessa condição. E dizem mais os Espíritos, ela tem uma outra finalidade primordial, que é nos colocar, enquanto espíritos, no enfrentamento da criação. É a parte que nos cabe, é nos realizarmos na obra do Criador, participando assim com Deus, com o Criador, na sua obra de criação que somos. Na modernidade, nós podemos dizer que a terminologia ou a frase as dores da alma podem ser levadas para o campo da psiquiatria, da psicologia, e nós podemos dizer que isso é a síndrome do pânico, é a depressão, é o estresse, é a ansiedade generalizada que hoje campeia a vida de todos nós, naturalmente um mundo agitado que vivemos, mas todas elas se referem a uma espécie de dor, que vai comprometer mais uns, menos outros, naturalmente dependendo de como nós enfrentamos essas expressões de dores na nossa vida, de como nós fazemos o enfrentamento desta realidade. Na modernidade, os chamados desencontros afetivos, o individualismo, enfim,
As pessoas que se isolam do contexto social, onde elas sozinhas querem viver a vida. Nós temos até a produção, digamos, né, individual ou independente de filhos, aquelas pessoas que não querem um matrimônio, mas querem a maternidade, querem a paternidade. Nós já temos casos peculiares que não era muito comum no passado, porque lá atrás a mulher tinha o desejo de ser mãe, mas não queria um companheiro, não queria um matrimônio. Então fazia a chamada produção independente. Nós já temos casos atuais de homens que querem filhos, mas não querem um matrimônio, que têm filhos na produção independente. São casos não tão comuns, não tão frequentes, mas presentes na sociedade moderna em razão da diversidade de condutas e comportamentos que nós temos visto acontecer na humanidade. Essas pessoas, na verdade, elas têm relações virtuais, descartáveis, elas não têm envolvimento afetivo de profundidade, ou de compromisso, ou de comprometimento. Mas é a modernidade, nós temos que lidar com os fatos e com a realidade. Também temos que pensar na questão da solidão, né, que hoje a humanidade vive, onde as pessoas buscam preencher essa solidão no espaço do ter, no amealhar, no comprar, no possuir, e não em ser, que é a criatura, que é a sua essência, que é a sua necessidade, né, de inter-relação ou de interrelacionamento humano e pessoal nas sociedades modernas. Naturalmente não escapamos do processo das carências que isso nos acarreta, nos traz, né? E a carência, vamos dizer assim, para entender o que é uma carência, na alma a gente o chama de como um buraco negro, algo que nunca está satisfeito, algo que nunca está preenchido. A pessoa está sempre em busca de alguma coisa, nas suas carências, nas suas ausências, né? E essas carências comprometem o relacionamento social, familiar, profissional, comprometem a relação filial. E muitas vezes essas pessoas destroem a própria vida, porque não encontram no vazio nada que as satisfaça, o que possa lhes alentar. Então, nós chamamos a carência de uma doença da alma, e ela precisa ser curada. Não é uma tarefa fácil, mas necessária. Isso nos remete ao campo do amor e do amar, que são outros aspectos que podem adoecer a alma. Por quê? O chamado amor romântico, que parte daquela premissa que nós temos que ter a outra metade para nos realizarmos ou para sermos felizes. Desde pequeninos nós crescemos acreditando que sem o outro a gente não encontra felicidade. Ora, isto pode ser uma meia-verdade, eu posso encontrar a felicidade no outro, mas para que eu encontre a felicidade no outro, eu preciso estar feliz comigo mesmo. Eu preciso estar realizado com a minha própria natureza, com a minha própria pessoa, com a minha individualidade, né? A ideia de que a outra pessoa é o nosso remédio para a nossa felicidade nasceu do romantismo, né? E ela precisa ser revista, porque na modernidade esse contexto se modificou. Nós temos aquela ideia do amor romântico que salva as criaturas do sofrimento e da dor. Fosse assim, nós não teríamos tantos casamentos desfeitos, tantas uniões mal formadas, mal encaminhadas, mal resolvidas, onde as pessoas vivem muitas vezes umas com as outras, pela obrigação e pelo compromisso, muitas vezes, né, que envolve muitos fatores e aspectos, elas não conseguem romper, digamos assim, com aquela relação. Então nós precisamos rever a ideia de que a outra metade da laranja vai completar a minha. Nem sempre é verdadeiro, né? É a velha história da alma gêmea, que a gente inventa alguém ao nosso modo, ao nosso objetivo, ao nosso ideal, e esperamos que aquela pessoa cumpra exatamente as nossas exigências, as nossas questões, para que sejamos felizes. Mas e o outro? Ele está feliz? Num relacionamento a dois, é preciso que ambos sejam atendidos, satisfeitos. É preciso que ambos tenham a alegria de estar juntos. Porque se isso for bom apenas para um, o outro naturalmente está em sofrimento e em dor. Então este pode ser um outro aspecto que a gente pode chamar uma dor da alma, que a pessoa carrega consigo e nem sempre tem a coragem de fazer o enfrentamento daquela realidade.
Dizem os Espíritos que nós nascemos para sermos felizes. Então não há razão para viver se nós não nascermos para a felicidade. Mas veja, quem é que faz alguém feliz? Em primeiro lugar, eu preciso me fazer feliz. Preciso aceitar a minha realidade, a minha condição, a minha individualidade, a minha natureza, o meu ser. E trabalhar para que aquilo que eu tenho de bom e de alegre, de feliz e de produtivo, possa ser útil ao outro. Porque se não for, então eu não estou fazendo o outro ser feliz. Eu não estou completando a outra parte. Isso nos remete a um questionamento. Se nascemos no mundo para a felicidade, por que não a encontramos? Por que não a temos? Já que tudo é relativo. Os Espíritos dizem que a felicidade neste mundo é relativa. E nem essa felicidade relativa encontramos por qual razão? Por qual justificativa? Os Espíritos nos dão a resposta. Aqui está. A natureza de nós, os Espíritos que reencarnamos aqui no planeta, aqui na Terra, é da mais alta complexidade em matéria do orgulho e do egoísmo. Nós somos os seres mais orgulhosos e egoístas que tem encarnados no planeta. Então isso naturalmente nos leva fatalmente a erros e a enganos naturais, o qual nós precisamos vigiar muito essas duas imperfeições da nossa alma, o egoísmo e o orgulho, que são um dos chamados os dois dos 7 pecados capitais que o homem pratica na sua vivência e nas suas relações humanas uns com os outros. Se nós não tivermos cuidado com essas duas imperfeições, esses dois defeitos, naturalmente nós vamos sofrer. Daí a cruz, que a gente chama de sofrimento, é simbólico, né? Ela passa a ser um golpe no orgulho e no egoísmo. Então, quando o remédio da dor, do sofrimento, da agrúria, do tormento nos visita, é em função naturalmente dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Então, essa é a simbologia da cruz, que é o sofrimento, que acaba sendo um remédio adequado para a nossa evolução, para nosso caminhar na Terra. E que na maior parte das vezes o homem se rebela e se revolta contra a dor e o sofrimento por não compreender o seu significado, não compreender as suas causas, que geralmente, em regra geral, se encontra na própria criatura. Então, nós somos os artífices das nossas dores das almas. Elas não vêm de fora, elas não são aplicadas a nós como um látego, como um chicote, como um castigo. Muito ao contrário, elas são criadas por nós mesmos, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas ações do dia a dia, nas nossas relações uns com os outros na humanidade. Só que nós temos que levar em conta alguns fatores, né? Na atualidade, olha que importante, em razão dos das chamadas doutrinas psíquicas, que são aquelas que trabalham o psiquismo do homem, e de modo geral, mais especificamente, a chamada psicologia espírita, da qual nós temos o prazer e a alegria de fazer parte dela, de compreendê-la de algum modo, e de tentar auxiliar o próximo nessa dor, né? Esses chamados pecados, e a palavra pecado nós temos que traduzi-la por erro. Na origem do latim, o termo pecado é igual a erro. Olha que importante compreender o termo pecado. Então, quem peca, na verdade, erra. Erra contra si mesmo e erra contra o próximo, muitas vezes. Então, são considerados hoje, na moderna doutrina psíquica, neuroses ou chamados desequilíbrios íntimos. Aqueles desarranjos, os desajustes da ordem mental, que levam muitas vezes as pessoas a escravizar-se, a escravizar o outro, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas ações, nos seus atos, nas suas atitudes para consigo próprio e para com o próximo. Então isso tudo é tratável hoje. Há pouco tempo atrás, essas questões não eram tratadas, essas neuroses não tinham alternativas, não tinham soluções, mas hoje tem. Em verdade, os chamados pecadores, os que erram, precisam mais de autoanálise, de reflexão, de compreender as causas que os levam a isso, para reparação e tratamento, do que a condenação ou o castigo, como no passado era comum. Condenar as pessoas, né? Ou castigá-las grave e severamente por erros e por enganos e equívocos que elas praticavam. Então hoje nós temos aí um leque muito grande de oportunidades de cuidar, de tratar, de orientar, de instruir o outro em dor, em sofrimento, em tormento. Muitas instituições espíritas, muitas casas espíritas têm trabalhos, né,
de auxílio fraterno, de orientação fraterna, de acolhimento fraterno para pessoas em tormento, em sofrimento, em dor moral ou psíquica, que em outras palavras é a dor da alma, é a alma gritando por socorro, por amparo e auxílio. Então nós poderíamos, numa lista, apenas didaticamente, dizer que as dores da alma podem ser a crueldade, a culpa, a mágoa, pode ser a depressão, a solidão, o egoísmo, pode ser a irresponsabilidade, o vício, a baixa autoestima, pode ser a crítica, pode ser a preocupação, pode ser a rigidez, né? Pode ser a ilusão, o medo, a ansiedade, pode ser a perda. Mas nós temos os chamados pecados capitais, que são 7, a preguiça, a inveja, o orgulho, a raiva, a gula, a luxúria e a avareza. Então, veja como o leque é grande de dores da alma. Isso é apenas uma lista didática. Há muitas outras próprias de cada indivíduo. Aí nós nos perguntamos, como é que seria ou como é que será a nossa resposta diante das eventuais dores da alma? Todos nós podemos passar por dissabores, por contratempos, por contrariedades que nos remetam à dor e ao sofrimento, sem sombra de dúvida, né? E em que tempo, em que momento, qual é a resposta que nós vamos dar para quando nós nos encontrarmos ou nos encontremos nesta condição? Olha que importante, suas convicções íntimas, exatamente. Elas vão determinar as suas reações, seus comportamentos, suas ações para esse enfrentamento. Aquilo que nós chamamos os valores sobre nós mesmos, que estão nos níveis da consciência e da inconsciência, que todos nós guardamos, né? Que é a nossa visão, a nossa concepção sobre a realidade, sobre as pessoas, sobre o mundo que está nos cercando. Isso envolve o nosso conhecimento intelectual, nossa moral, nossas emoções, sentimentos, experiências, tanto as passadas, já que nós somos espíritos em evolução ao longo de sucessivas vidas, né, quanto as presentes, né? Elas vão determinar a nossa resposta. É simples, vamos compreender no modo exemplificado. Conhece você com certeza que aqui está presente nesta casa hoje, pessoas que carregam sobre as costas literalmente o mundo. Elas têm muitas dificuldades, muitos problemas, elas têm muitos tormentos, elas têm muitas barreiras. Mas que muitas vezes essas pessoas, muitas delas, não todas, mas muitas, são pessoas, apesar de tudo, altruístas, determinadas, corajosas, tenazes, enfrentam a vida com maestria, sorriem, tem sempre uma palavra de conforto e consolo ao outro que também está em tormento. Já no outro extremo, nós conhecemos pessoas, e vocês também conhecem com certeza, próximo a vocês, que têm pouquíssimos ou quase nenhum problema. Mas para elas o mundo está caindo. Para elas estão em tormento permanente. Para elas não suportam nenhuma adversidade, nenhum senão, nenhum não, nenhuma contrariedade. Porque para elas o mundo é muito pesado. Então, é o que está no íntimo de cada uma destas duas pessoas no nosso exemplo, que é o seu contexto existencial, que é a bagagem que ela carrega consigo milenarmente, ao longo de muitas e sucessivas vidas, é que vai dar o tom da resposta, é que vai ser como ela vai fazer o enfrentamento da sua adversidade. Então, quando você se deparar com pessoas que lamentam muito, que se queixam muito, que estão sempre a se queixar, a lamuriar, a criticar, a ofender, a magoar ou a magoar-se, ampare-a, chame-a para uma conversa fraterna, solidária, mostre a ela a cor e o colorido do mundo e da humanidade, porque são pessoas que não têm muitas convicções, muitas certezas, muitas clarezas da sua caminhada na vida. Elas precisam de amparo e socorro para o seu estado adoentado, sofrido diante da caminhada. Vamos então perceber algumas dessas dores. A agressividade no mundo atual. Observem como o mundo é violento do ponto de vista da agressividade, né? Cada ato de agressividade neste mundo, ela tem na origem básica alguém que não aprendeu a amar, a tolerar, a compreender, a aceitar, a dialogar.
Então ela apela para a agressividade, seja física ou verbal. Mas é muito comum a agressividade física. Observe os relacionamentos nas mídias sociais, na modernidade, no presente. Observe neste momento, né, de tempestade política no país, o quão a agressividade é exacerbada, o quanto ela é presente nas nossas relações, nas nossas falas. E olha, não é só nas mídias sociais, entre pessoas amigas próximas, entre familiares, entre irmãos de doutrinas. Como isso é complexo. Por quê? Porque é aquilo que é mais primitivo, que está dentro da alma, que nesses momentos fica exacerbado, vem à tona. Então, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir. O que nós carregamos na alma? Que tipo de natureza eu tenho? E eu preciso do autocontrole das emoções, que é algo que o mundo está carente. Ninguém mais controla nada, todo mundo fala na cara do outro o que sente e o que pensa, e não pensa nas consequências. Nós vivemos tempos complexos. Isso nos remete à história de Jesus e o centurião, que muitos de vocês talvez a conheçam, e nós vamos sintetizá-la aqui para a brevidade do nosso tempo de fala. Jesus retornava com seus apóstolos de longa jornada naquele fim de tarde e noite, onde houvera pregado a boa nova do seu evangelho. Estavam todos cansados, empoeirados, sofridos da viagem já longa da sua peregrinação do dia. Eis que surge no horizonte um cavalariço e seus soldados. E se coloca diante de Jesus, que vinha à frente de seus apóstolos, e lhe indaga: quem sois vós? De onde vem? O que estavam fazendo nestas plagas? Jesus, de baixo semblante, nada responde. Continua quieto, reflexivo, pensando. E o cavalariço, na sua imponência, em seu belo cavalo enorme diante de Jesus, insiste na pergunta: quem tu és e de onde vens? E Jesus continua calado. Jesus nada responde. Pedro toma a dianteira e diz: este é Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo pregar a boa nova. O cavalariço então fica mais agitado. O seu cavalo parece que também perde o controle e começa a refogar. E fica confusa a situação. Esse cavalariço então dirige a Jesus uma pergunta: ah, então tu és o Filho de Deus? Ele que veio ao mundo pregar a palavra do divino? Então me diga, o que é o céu, o que é o inferno? Eu venho perguntando aos profetas, eu venho perguntando aos clérigos, eu venho perguntando às pitonisas, e ninguém me responde. Então, já que tu és o Filho do Divino, me diga, o que é o céu, o que é o inferno? Mas Jesus, na sua serenidade extrema, tranquilo, em paz, continua calado. Nada responde ao cavalariço. E esse se irrita muito. O seu cavalo se agita consequentemente. E ele ameaça colocar o cavalo e o animal contra Jesus. Pedro toma a dianteira de novo, estende a mão em riste e diz: respeite Jesus, este é o Filho de Deus que veio trazer a palavra de conforto, da boa nova sobre a terra. E o cavalariço insiste na pergunta: então me digas, ó Filho de Deus, que é céu, que é o inferno? E vendo que nada responde Jesus, que mantém-se tranquilo e sereno, ele desembainha a sua espada e a levanta. E ameaça aplicá-la sobre a fronte de Jesus. Jesus, nesse momento, serenamente levanta a cabeça, tira o capuz e diz a ele: aí começa o inferno. O cavalariço é tomado de sobressalto, fica atônito, sem resposta. E aí, num ato reflexo, embainha a espada. E Jesus diz a ele: aí começa o céu. Jesus, no enigma, lhe responde onde começa o inferno, onde começa o céu. Onde começa o seu inferno? Onde começa o seu céu, eu lhe pergunto. Ou melhor, onde começa o nosso céu? Onde começa o nosso inferno? Nos nossos atos de agressividade, de violência, de destempero verbal, de crítica e de acusações. E onde está o céu? Na palavra de conforto, de orientação, na palavra doce, suave da bondade. São escolhas que nós fazemos, de ter o céu ou de ter o inferno. Isso nos remete ao sofrimento.
Atualmente, o planeta tem, em depressão crônica, 350 milhões de pessoas. São dados atualíssimos da Organização Mundial da Saúde. Muitos destes, no mês passado, naquela referência do Setembro Amarelo, onde falamos em muitos lugares, muitos são levados ao suicídio por essa condição. É uma dor da alma profunda, onde ele não encontra a solução, então busca a morte, como se isso fosse um lenitivo para a sua dor. E a depressão tem causas. Nas fontes do medo, da ansiedade, da solidão, todos eles gerados pelo estresse do mundo moderno. Pelas condições em que o homem criou para a vida na Terra. A depressão, ele é o resultado da nossa consciência quando nós abrimos mãos dos nossos próprios sentimentos, dos nossos ideais, das nossas emoções, das nossas necessidades, dos nossos objetivos. Eu me desnudo diante da vida, eu perco o sentido da existência porque abri mão de mim mesmo. Já dei o dado, são 350 milhões, o dado aqui está desatualizado. E o que é o estado de ansiedade, que é um dos itens de fatores estressores que nos leva à depressão? É um estado psíquico de apreensão ou medo por antecipações de realidades que nem sempre vão ocorrer, mas nós criamos expectativas, as quais vão nos criar gatilhos de disparo da ansiedade generalizada, do temor, da incerteza, da insegurança, né? Tudo aquilo que nós precisamos aprender e discernir e compreender chega na nossa existência de diversas e repetidas vezes, até que a gente dê atenção. A gente costuma dizer que quando nós não aprendemos com os nossos enganos, com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas limitações, a gente diz que a lei de causa e efeito nos visita, disparando um gatilho na nossa realidade para que a gente acorde para a persistência e a insistência naquela questão. E se assim ainda nós não acordamos, então a gente pode entrar num processo mais grave. E a ansiedade, na verdade, se nós reuníssemos todas as ansiedades que o mundo nos apresenta, ainda assim o nosso destino não poderia ser alterado. O nosso desempenho, que é a nossa determinação, a nossa vontade, na atualidade, é que transforma a vida para melhor. Então nós precisamos de coragem, nós precisamos de enfrentamento da vida, né? Eu vou dar um exemplo prático. O sujeito está no trabalho, mas ele está pensando em dormir. Mas quando ele está dormindo, ele está pensando no trabalho. Aí não tem jeito. Fica difícil, isso é ansiedade. E a pergunta é, qual dos senhores e das senhoras que aqui se encontram, os jovens, que já não fez isso alguma vez? Essa noite eu fiz isso. Eu fiquei pensando no dia de hoje que eu tinha que vir aqui, pegar a estrada, andar quase 300 quilômetros, falar ao público. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir falar? Olha, isso é uma falsa modéstia, eu sou um grilo falante. Se vocês deixarem, eu vou até a meia-noite. Porque eu fico ansioso quando eu falo. Então eu preciso falar. Só que aí eu falo dentro de um contexto. Então a ansiedade, ela é comum. Eu diria que ela é normal, é natural na vida da gente. Mas eu preciso de um limite, de um controle para essa ansiedade. Porque se eu abrir ela para muitas possibilidades, aí eu entro na neurose, que é o descontrole das emoções e da ansiedade. Então, nós precisamos controlar a nossa ansiedade nesse mundo maluco. Medo. O que é o medo? Ele é o resultado em nossas vidas, que é quando a gente perde o nosso poder de pensar e agir com naturalidade, com espontaneidade. E o medo paralisa, ele incapacita. É uma lógica. Solidão. Meu Deus, nesse mundo de hoje existe solidão? É a solidão nas redes sociais, nas redes virtuais, é solitário. Eu estou falando com 1 milhão de pessoas neste momento, mas não vejo ninguém, não olho no rosto de ninguém, ninguém me abraça, ninguém me beija, ninguém toca a minha mão, ninguém me dá calor humano. Isso é solidão. Dentro do próprio quarto, dentro da própria sala, dentro da própria sala de TV. A TV ligada, mas eu estou no celular. Isso é solidão, né? E todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, quando a doença, a solidão se instala, são pessoas que têm receio de se encontrar ou descobrir-se no contato com o outro. Você oculta a sua identidade na aparência do infeliz, do incompreendido, do abandonado, do pobre de mim. Pobre coitado. Então eu me isolo, me escondo do mundo para não me expor. E então, possivelmente o homem que encaminha a sós se encontre mais em solidão do que os que estão nos
tumultos, estão inseguros, cercados, mimados, padecendo de disputas, mas não tem o que a gente chama de paz e nem fé interior. Esse é o contexto geral da humanidade. Talvez você pense, mas eu não me enquadro nisso. Que bom, está fugindo desse contexto, maravilha. Olha que interessante. Nós temos que viver o aqui e agora, que é o nosso tempo presente. Sabe por quê? Que quando eu vou falar, meu aparelhinho está com problema, mas eu vou falar. Quando você vive no tempo do lado de lá, que é o passado, então, eu estou preso ao passado. Quando eu vivo no tempo do lado de cá, que é o futuro, então eu estou preso ao futuro. As duas situações geram ansiedade. Então eu tenho que viver o aqui e o agora. Ah, mas eu não posso planejar o futuro? Posso, mas eu tenho que viver no aqui e agora para que o futuro se realize na medida que eu realizo o presente. Porque se eu ficar ansioso pensando só no dia de amanhã, eu esqueço o dia de hoje. Então eu não posso viver do lado de lá só no passado, nem posso viver do lado de cá só no presente. Eu preciso viver no equilíbrio, né, como dizem os chineses. É a coluna do meio, é o equilíbrio. Eu preciso viver no presente, para que as minhas ansiedades estejam sob controle também. Né? Aqui, ó, agora apareceu. Risco de viver no passado. Risco de viver no futuro. Ansiedade. Percebem como é complexo? Então eu tenho que viver o tempo presente, que é a seta verde, é o momento agora. O que é mágoa? Mágoa é algo irracional, certo? Você nutre uma espécie de crença, né? Do tipo assim, eu nunca vou ser enganado nessa vida, nunca vou ser traído nessa vida, as pessoas vão sempre me amar, as pessoas vão sempre confiar em mim. Mas nem sempre isso ocorre. E se isso ocorrer e vocês têm plena confiança no outro, o que vai acontecer? Você vai se chatear, vai se magoar, e consequentemente a mágoa, se você não elaborar isso, ela se volta contra você. Ela vai afetar a sua vida. E a mágoa provoca até doenças físico-orgânicas, inclusive cânceres. Estudiosos, pesquisadores da modernidade, neurocientistas, neuropsicólogos, psiquiatras, já escreveram diversas literaturas mostrando que a mágoa adoece. Afeta a alma, afeta o corpo. Né? Por quê? Nós temos que rever tudo isso. O que você faz com uma mágoa quando você guarda profundo ressentimento por algum acontecimento, por alguma pessoa? Isso aqui é uma sugestão. Faça o processo de ressignificar a mágoa. Ressignificação da mágoa. O que é isso, Valci? Volte no tempo do acontecimento. Analise o acontecimento, o episódio, o fato. Reveja na sua memória o quanto aquilo lhe afetou, lhe ofendeu, lhe criticaram, lhe ofenderam, lhe magoaram, lhe expuseram muitas vezes, e analise o contexto e as pessoas naquela circunstância. Elas queriam mesmo fazer aquilo que fizeram comigo? Elas tinham verdadeiramente essa intenção? Era a meta real, prática, objetiva daquela pessoa? Ou ela fez aquilo num destempero dos seus atos, das suas atitudes, dos seus comportamentos? Ainda hoje, uma jovem amiga nossa, num diálogo fraterno que tivemos na parte da manhã antes de virmos para cá, nos dizia que ela guardava muita mágoa da mãe, mas muita mágoa mesmo, e que recentemente ela esteve na casa da mãe e a mãe fez-lhe uma pergunta e ela rispidamente disse assim: eu não vou fazer isso por você. E a mãe então, ela pediu, essa moça é cabeleireira, a mãe pediu que a filha lhe cortasse os cabelos. Ela falou: eu não vou cortar seu cabelo. Chame o fulano, que você vive bajulando. Ela falou: tá bom, chame o fulano. Aí chamou o fulano, a filha, ressentida naquela semana, e mandou o fulano, que era um outro cabeleireiro amigo, cortar o cabelo da mãe, e ela pagou regiamente a mãe. O cabeleireiro, perdão, a mãe pagou. E ela falou: tá vendo, Valci? Quando eu vou lá e corto o cabelo da minha mãe, ela nem me paga. Eu falei: amiga, não faça isso com você. Você tem que cortar o cabelo da sua mãe sempre que ela lhe pedir. Ela falou: imagina, eu observei a casa da minha mãe, tudo que ela tem de bom lá foi tudo eu que dei. Eu falei: olha, só o simples fato
dela lhe ter dado a vida, e você está me contando essa conversa aqui, ela já fez o melhor que ela pôde fazer por você. E você está ressentida com a sua mãe, porque ela está sendo ingrata com algumas questões. Falei, ressignifica essa mágoa. Ela falou, como assim? Eu falei, volte no tempo, me conte o que aconteceu. Ela me narrou. Eu falei, você acha mesmo que a sua mãe quis lhe ofender? Quis lhe magoar? Não, sua mãe estava num momento de destempero verbal, de descontrole das emoções, ela estava em sofrimento interior. Você não compreendeu o estado dela, é a tua mãe. Aí ela se colocou num pranto e num choro que era esperado. E disse que hoje à tarde mesmo ela iria à casa da mãe dela conversar com a mãe, e lhe pedir desculpas e abraçá-la e beijá-la. E à tarde na estrada eu recebi um WhatsApp. Valci, estou na casa da minha mãe. Abracei e a beijei e pedi desculpas a ela por eu estar magoado com ela. Não era justo. Ressignifique as suas mágoas. Faça como a nossa amigo fez. Vale a pena. Seu orgulho é a questão de nós queremos controlar o outro, achar que estamos certo, de não cedermos e não darmos espaço para a pessoa. A crítica, o crítico é especialista em cuidar da vida própria, da vida alheia, menos da de si mesmo. Ele não está olhando para a problemática existencial dele mesmo, mas ele está vendo a do outro. Isso aí é uma dor de alma. O crítico espreita o outro, mas ele está inconsciente, imobilizado em relação a si mesmo, na sua aprendizagem evolucional. E nós vemos esse mundo para 3 grandes processos. Primeiro deles, aprender. Deus nos manda ao mundo para o aprendizado, em todos os sentidos, para que façamos a evolução moral e espiritual de todos nós. E para que reparemos na caminhada da vida, não só o passado, mas o presente, como no caso das mágoas. Aprender, evoluir moral e espiritualmente e reparação. Vamos concluindo o nosso trabalho. Crenças e consequências. Nós temos visão, audição, tato, olfato e paladar. E nós acreditamos que esses sentidos bastam para a gente compreender tudo o que acontece na nossa vida. Não é muito verdadeiro. Vamos pensar nas crenças. Você já ouviu falar que algumas pessoas têm rigidez mental? O que é rigidez mental? A gente começa a construir isso a partir do nascimento. Assim, ó. À medida que crescemos, que vamos formando a nossa própria imagem, a imagem do mundo, etc., né, os estereótipos, os preconceitos, as crenças que vão sendo embutidas na nossa vida, nós vamos tendo uma forma de pensar um pouco enquadrada numa visão exclusiva da realidade, muito pessoal, né? Que é a nossa maneira de pensar a realidade e o mundo à nossa volta. Einstein, o grande pensador, filósofo, cientista, dizia que a mente que se abre para uma nova ideia nunca mais será a mesma, nunca mais vai ter o mesmo tamanho. Ou seja, nós precisamos sair daquela rigidez das nossas realidades, da nossa compreensão, que é quando você quer ter razão a todo custo, a toda hora, de qualquer maneira. Isso é rigidez mental. Porque não aceitar a palavra do outro, a opinião do outro, o novo princípio que ele está lhe apresentando, a nova ideia, a nova crença que surge, os novos princípios científicos. Né? Lembrando no passado de Galileu Galilei, em que veio a público e contrariou a tese científica da igreja na época. E Galileu dizia que a Terra não era o centro do universo, a igreja dizia que era, e não é, nessa brincadeira quase que ele foi para a fogueira. Porque era a rigidez mental, científica daquele tempo de não crer numa nova visão, numa nova compreensão do mundo científico. Cuidado com essa rigidez. A possibilidade de estar errado e cometer erros é justamente a principal ferramenta de aprendizado e crescimento. Eu coloquei na minha página do Facebook, na manhã de hoje, uma afirmativa. Que a rigidez mental é o maior engano para propagar a verdade. E é fato. É verdadeiro. Por quê? O que sabemos ou cremos pode estar errado, ou pelo menos insuficiente. Quem de nós tem todo o conhecimento da vida ou da realidade, ou dos fatos? Quem de nós o tem?
Nem o mais profundo gênio, o mais sábio tem. Porque nós estamos na terra para aprender, evoluir moral e espiritualmente, para reparar. Então nós não detemos todo o conhecimento da verdade. Sendo assim, a realidade atual que nós vivemos, ela é volátil. Atendida pelas chamadas satisfações imediatas de todos nós, pela supervalorização do exterior, pelo individualismo. Isso é solo fértil para dor e sofrimento. Não nos enganemos no homem moderno. Então nós precisamos de quê? Flexibilidade mental, maleabilidade, abertura mental, né? E é justamente saber que qualquer decisão que nós tomamos sempre vai se abrir diante de nós um mundo novo de possibilidades. Lembra lá nos idos de 1857, quando a doutrina surgiu, foi codificada por Allan Kardec, apresentada à humanidade? Que revolução, que rebuliço, que agitação ela causou na humanidade. Era um princípio novo, era um paradigma novo, era uma verdade nova, e que o mundo velho não quis aceitar, e que grande parte da humanidade ainda não a aceita, porque não tem flexibilidade mental para compreendê-la. Bem, isso que você está lendo aí é a mais pura verdade. Nós tiramos do nosso trabalho profissional, guardando a fonte, a pessoa, o tempo e o momento. Eu me acho bonita, sabe? Fisicamente eu gosto de mim, mas eu tenho autoestima baixa. E essa autoestima me impede de permanecer num bom emprego. Né? Me impede de permanecer num bom emprego, de acreditar que alguém bom me ame. Eu acho que essa autoestima baixa tem a ver com o modo como fui criada. Por isso eu sou dependente dos outros e necessito de aprovação. A pergunta é, com 34 anos é possível mudar isso na minha cabeça? Me valorizar e ser feliz? Olha que angústia, que dor de alma profunda que carrega essa criatura. Olha que sofrimento que ela tem. Não confia nas próprias habilidades, nos próprios potenciais, não tem autovalorização. Porque tem uma história familiar muito complexa, onde não foi valorizada e respeitada nas suas diversas etapas de desenvolvimento, da sua maturação. Não foi reconhecida como mulher, como esposa, como filha. Foi degradada nas suas habilidades. Foi ofendida na sua feminilidade. Então cresceu desvalorizada pela própria família, pelo irmão. E curioso, o seu tipo de esquema mental determina a sua qualidade de vida. Essa é uma verdade excelente, excelentíssima. É tempo de você examinar. Essa jovem vem sofrendo muito há um bom tempo, porque não está conseguindo superar esse esquema mental que lhe foi incutido ao longo de muito tempo. É um trabalho árduo, difícil para o profissional e difícil para o analisado. Mas já tem frutos, já se rebela. Olha que importante. Rebelar-se muitas vezes é necessário. Vamos buscar o que é felicidade em 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum para todos os homens? Olha, com relação à vida material é a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha aqui que os Espíritos respondem. Isso aqui é um tratado de psicologia, essa resposta. É um tratado. Posse do necessário. Nós já começamos com os problemas. Nenhum de nós tem só o necessário. Tem gente que nem o necessário tem. Mas os que podem ter, têm mais do que o necessário. E isso nos leva a problemas. Ao egoísmo, por exemplo. Complexo. Consciência tranquila e fé no futuro. Quem sou? De onde vim? Por que aqui estou? E para onde eu vou? Isso é confiança no futuro. Então isso tudo adoece a alma para os que são incrédulos e descrentes. O que Jesus sugere-nos? Ama o teu próximo como a si mesmo, após amar a Deus. Veja só. Como a mais importante conquista do homem, conclama-nos a amar-se, a nos amarmos.
a valorizar-nos, a nos conhecermos, de modo que nós nos planifiquemos como o que nós somos e como o que nós temos. Se nós multiplicarmos esses recursos, olha que bênção, né? Sem a preocupação de uma resposta ou receber uma resposta equivalente. Mas nós somos egoístas. Nós damos para receber. Nós elogiamos para ser elogiados. Então, como amar ao próximo assim? Quando Jesus nos chama ao seu máximo ensinamento de nos amarmos uns aos outros, mas em primeiro plano amar a Deus, nós perguntamos: como amar a Deus se nós não amamos o próximo? E como amar ao próximo se nós não amamos a Deus? Essa indagação. Observe a humanidade, a despeito de tantas coisas boas, grandiosas, que já construímos e criamos na marcha evolutiva. Mas veja quanto a fazer, quanto a realizar, quanto a construir. Não podemos fugir do nosso destino evolutivo. Não podemos fugir da realização existencial da nossa caminhada. Em absoluto. Nós temos que fazer o autoenfrentamento, que é olhar para dentro de si mesmo e analisar aquilo que nós temos de defeitos, de imperfeições, de falhas, de vícios, de mazelas, e corrigirmos. Viemos para aprender, para evoluir moral e espiritualmente, e para reparar a nossa caminhada. Olhemos para trás, na nossa trajetória presente, e o nosso caminhar, as nossas realizações, o que temos a fazer ainda, dá o tom do que nós já fomos, e dá o tom do que temos que ser. Ser, e não ter. Porque quando deste mundo sairmos um dia, deixando a roupagem física do corpo, e retornarmos à pátria espiritual, haveremos de responder para nós mesmos todo o bem feito, todo o mal feito, todo o bem deixado de fazer para nós mesmos, e isso dará o tom da nossa próxima encarnação. Vivemos nos tempos chegados, vivemos nos tempos das mudanças, das grandes transformações. O planeta já está apropriado na sua renovação de tempos idos, na sua geografia, na sua geofísica, na sua estrutura, na sua contextura planetária, para os espíritos novos que aqui chegarão com as partidas daqueles que estão deixando, que serão os novos tempos de renovação do planeta e da humanidade. A pergunta é: nós habitaremos os novos tempos ou viveremos em plagas do universo, ainda de barreiras, de limitações, de dificuldades para a evolução? Está em nossas mãos o destino de nós ficarmos na terra futura, que transformar-se-á numa terra de benesses, de amor, de bondade e justiça, ou sermos degradados para planetas inferiores, onde ainda purgaremos os erros e os enganos dos tempos e dos milênios. É o seu destino, é o nosso destino. Fomos criados para a felicidade, para a realização plena da nossa evolução. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio de fazê-lo ou não. Enfrente as suas dores, os seus tormentos, os seus sofrimentos. Ressignifique suas mágoas. Abandone a sua violência, a sua agressividade. Abandone as mazelas que ainda carrega. E aí nós veremos o alvorecer de uma vida nova, de um tempo novo à nossa frente. E haveremos um dia de cantar ao Senhor as hosanas da paz, da bondade, da justiça e do amor que o Cristo veio nos ensinar. Com estas palavras, eu encerro a minha fala, mas vou deixar um vídeo para que nós possamos refletir sobre ele, que talvez você o conheça. E se o conhece, muito que bom, reflita e reveja o que você já fez muitas vezes assistindo. Se não o fez, o faça neste momento, para que nós possamos refletir na mensagem da noite. E que a bondade dos Espíritos amigos, de Jesus acima de tudo,
nos envolva a todos nesta noite, fazendo com que ao retornarmos ao lar, possamos retornar com o coração sereno, pacificado, cheio de mansietude, e que possamos aprender a nos amarmos uns aos outros.